Meus cumprimentos a todos. Iniciamos pedindo a Jesus que nos ampare, inspire e ilumine para bem desenvolvermos o estudo de hoje. Nós vamos tratar do livro Convites da Vida, ou melhor, de um capítulo desse livro, que tem o mesmo título, Convites da Vida. É do Divaldo Pereira Franco, psicografia, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, a Joana, vai dizer que para onde nós nos voltarmos, a vida sempre vai nos oferecer convites. Esses convites atingem aquilo que nós temos de essencial no nosso espírito. Alguns convites, então, vão nos chamar a atenção ou vão encontrar ressonância em nós de acordo com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Então, se o nosso espírito já está voltado para o bem, para o nosso desejo de crescimento espiritual, nós vamos atender a esses convites que promovem a nossa harmonia interior, que promove a sabedoria, o melhor entendimento das coisas da vida, né? E atendendo a esses convites, mais rapidamente nós vamos realizar aquilo para o qual a cada encarnação se destina, ou seja, o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual e intelectual. Então eu vou responder aos apelos da vida que me chamam para o estudo, que me chamam para desenvolvermos as nossas virtudes, né? Então esses são alguns um tipo de convite. Mas também tem aqueles outros tipos de convite que vão atender nossas características mais inferiores. E se nós respondemos a esse convite, nós vamos ficar patinando enquanto espíritos. Então, nós não vamos agir ao contrário, não vamos procurar nos aprimorar intelectualmente, vamos dar asas às nossas más inclinações, não vamos ter essa preocupação de nos aperfeiçoarmos enquanto espírito eterno que somos, imortais, né, bem da verdade. E aí ela fala que quando nós atendemos aos primeiros convites, a tendência é nós ascendermos espiritualmente. Quando a gente ascende espiritualmente, nós vamos pouco a pouco deixando para trás as nossas imperfeições. Ao deixarmos para trás as nossas imperfeições, nós vamos gradativamente também nos tornando pessoas mais felizes, mais plenas. Porque o que nos torna, o que nos infelicita, são os nossos defeitos, as nossas imperfeições morais. Como eles são convites que em nada contribuem para nós enquanto espíritos imortais, o que acontece? Nós não nos superamos a nós mesmos e então mantemos o nosso mesmo estado atual. E isso em nada favorece a nossa felicidade. Pelo contrário, são as nossas imperfeições morais que vão gerar os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias, a nossa ignorância e assim por diante. Bom, daí o texto fala sobre a questão dos avanços tecnológicos vertiginosos que acontecem na atualidade. E é interessante que esse livro foi escrito em 1978. E aí imagina agora o que acontece com esse avanço tecnológico. Por exemplo, há 20 anos atrás, ou seja, no início do século, ter um telefone celular não era coisa para todo mundo. Hoje em dia, quase todo mundo tem telefone celular. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos acesso a muitas informações e informações abundantes. Não só através do celular, mas as televisões, a mídia em geral, está nos bombardeando 24 horas por dia de informações. E aí o que a Joana de Ângeles fala? Que algumas dessas informações desviam a nossa atenção para os valores essenciais da vida, para aquilo que de fato contribuiria para o nosso avanço enquanto espírito.
Portanto, o nosso crescimento espiritual fica detido. Por outro lado, ela também fala que quando nós somos capazes de discernir daquelas informações aquilo que é positivo, aquilo que vai nos favorecer espiritualmente, essas informações, então, elas vão alavancar o nosso crescimento. Portanto, a Joana não é contra o avanço tecnológico. Não, mas ela nos convida a sermos críticos em relação ao que nós recebemos diariamente. Vamos dar atenção ao que é positivo ou vamos dar atenção àquilo que é frívolo, que é passageiro, né, a modismos? Daí ela vai falar de alguns comportamentos que caracterizam a época moderna, como por exemplo o desespero, a revolta, a sexolatria, o prazer, o medo. Então ela vai dizer que isso tanto nós estamos expostos a que vem de fora, como esses sentimentos podem estar dentro de nós. Então, isso é importante para que a gente perceba, a gente não se deixar contaminar pelo desespero de outras pessoas, porque isso vai nos desequilibrar. Da mesma forma, a revolta. Tem pessoas que são revoltadas com tudo na vida e se nós nos deixamos levar por esses sentimentos de revolta do outro, nós também vamos perder o prumo. Na sequência, Joana fala sobre a sexolatria, a busca pelo prazer. E ela diz que a busca pelo prazer, a busca pela felicidade, em qualquer âmbito da nossa vida, não é condenável. Isso tudo se torna condenável quando nós entramos no desequilíbrio, quando aquilo indica que nós estamos dando mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Ou seja, damos mais valor às coisas da matéria, do físico, do que às coisas da alma, às coisas do espírito. E aí ela fala também do desespero e da revolta. Quando nós nos desesperamos, isso quer dizer que nós perdemos aquela capacidade de pensar com clareza. E a revolta também indica o quê? Uma falta de confiança na bondade divina. Aí eu fico insatisfeita e essa insatisfação pode me levar a um sentimento de injustiça. Eu estou sendo injustiçada, por isso eu me revolto. E a revolta, além de denotar uma incompreensão a respeito das leis de Deus, nada contribui para a nossa tranquilidade. Nós devemos procurar o que? Nos momentos difíceis, nos momentos em que nós percebemos que estamos entrando num certo desespero ou numa tendência para nos acharmos injustiçados e, portanto, revoltados, pararmos, vamos respirar fundo, vamos avaliar o que está acontecendo e pensando, nos voltando para o equilíbrio, e a prece nos ajuda muito a isso, nós vamos minimizando, atenuando esses sentimentos, nos tranquilizando, nos sentindo mais confortados, mais consolados, vendo que a nossa revolta é infundada diante da beleza, da bondade suprema desse Deus que nos ama e que se permite que passemos por situações difíceis, é porque isso vai favorecer o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento espiritual, moral e intelectual. Pensando do ponto de vista espírita, nunca a revolta tem razão de ser, porque todas as situações que nós passamos na vida são programadas lá na espiritualidade, que vão servir como instrumentos pedagógicos para que nós possamos superar as nossas dificuldades existenciais. Agora, precisamos também discernir aquelas dificuldades que são causadas por nós mesmos nesta vida. Então a gente costuma dar como exemplo, por exemplo, se eu vou atravessar uma rua.
e eu não olho para os dois lados. Vem um carro e me atropela, né? Foi um descuido da minha parte que causou aquilo. Eu não posso dizer que aquilo era uma programação de vida, né? Por quê? Porque eu não tive a atenção necessária. Então não adianta eu me revoltar. Vou revoltar com quem? Contra mim? Eu vou aproveitar aquilo para verificar o que eu posso aprender com aquela situação. Então, da próxima vez que eu for atravessar a rua, eu vou procurar olhar para os dois lados, atravessar no sinal, evitar é, é, situações que podem me colocar numa situação de risco desnecessário. Joana ainda fala do medo, né? O medo, ela diz que o medo, ele traz uma angústia. Ela fala assim, uma angústia injustificável. Por que é uma angústia injustificável? Porque nós sabemos que a vida, ela oferece para nós uma série de desafios e uma série de situações onde nós vamos ter que tomar todo o cuidado possível para não cairmos em situações complicadas. Agora, nem por isso nós devemos temer a vida, né? Porque a vida é uma escola. É através da vida que nós vamos enfrentar dificuldades que vão nos fazer crescer. E nenhuma dificuldade é insuperável. Tem aquele ditado que diz que Deus dá o frio conforme a coberta. Ele nunca vai colocar para nós um desafio maior do que aquele que nós podemos enfrentar e vencer. Agora, o medo, quando ele é excessivo e que nós temos medo de viver, medo de amar, medo de errar, medo de se frustrar, medo de falhar, medo de assumir responsabilidades, medo de comer, medo de comer. Né? Tem pessoas que não comem nada porque tem medo, medo de engordar, medo de passar mal, medo disso, daquilo. Então, esse medo é paralisante. Esse medo impede o nosso próprio crescimento e indica que nos falta coragem, coragem para enfrentar as dificuldades que a vida põe para nós. Após tratar de todas essas situações, como a revolta, o desespero, a busca pelo prazer e pelo sexo desgovernado, o medo, etc., a Joana, então, ela entra num novo tema que é o atual estágio evolutivo nosso do nosso planeta. Então ela fala sobre essa passagem do mundo de expiação para o mundo de regeneração. E nesse passo ela vai dizer o quê? Que nós precisamos superar essas dificuldades mencionadas. Porque só a partir do esforço que nós façamos para superar os nossos medos, os nossos desesperos, a nossa revolta, nós estaremos nos preparando para esse novo patamar evolutivo que a Terra vai entrar. Bom, daí a Joana vai citar algumas criaturas que mesmo enfrentando inúmeras dificuldades, elas conseguiram enfrentar a vida, se superarem, mas também darem grandes contribuições para a humanidade. Quando ela faz essa colocação, eu penso que é muito importante porque muitas vezes, quando nós somos tomados por aqueles sentimentos anteriores de medo, de desespero, de revolta, a gente pensa assim: ah, mas é porque você não sabe, é porque eu estou passando por isso, ah, é porque eu tenho uma dificuldade física, ah, é porque eu sou pobre ou sou. Ninguém me reconhece, não reconhece as minhas qualidades. Então a gente fica encontrando uma série de desculpas para dizermos por que a gente não avança. Então ela vai citar algumas criaturas, por exemplo, ela cita o Milton, John Milton, que mesmo cego e pobre, esqueceu-se das suas limitações e compôs um belíssimo poema.
uma poesia que se chama Paraíso Perdido, um dos mais belos exemplares da poesia. Então escreveu, apesar de todas as suas dificuldades físicas, né? Ela cita também um outro literato, que é o Stevenson, que ele era tuberculoso. E, apesar disso, e assim, ó, ele era tuberculoso numa fase que a tuberculose matava, era uma doença extremamente grave. E, no entanto, isso não o impediu de escrever, né, e se tornar um dos vultos da literatura. Ela cita também o Aleijadinho, esse nosso grande escultor, artista, é, que produziu obras belíssimas. O Aleijadinho, ele adquiriu uma deformidade física, que as mãos e os pés dele eram totalmente deformadas e entortadas, o que provocava para ele dores lancinantes. Apesar disso, o Aleijadinho foi um grande escultor, foi um grande artista da era colonial. Inclusive, além da deformidade física dele, ele era, como mestiço, ele enfrentou também muito preconceito na sua época. E, no entanto, nada disso o impediu de trabalhar, de deixar para nós uma obra de arte extensíssima e que é considerado patrimônio da humanidade. E isso deve nos estimular e nos motivar. Ela cita também o Martin Luther King e alguns outros, né? O Martin Luther King foi ele foi um pastor e ativista político nos Estados Unidos. E ele tornou-se uma figura proeminente, lutando pela eliminação do preconceito racial e lutou pelas muitas causas sociais. Por exemplo, né, uma das situações, né, que o estimulou a lutar por isso foi a história de Rosa Parks. Ela viveu numa época em que os negros não podiam sentar no ônibus na parte reservada aos brancos. Um dia ela se revoltou e ela sentou no lugar reservado aos brancos, e isso causou uma celeuma. Foi quando o Martin Luther King abraçou essa causa, e a partir disso ele começou a lutar, e a situação com o movimento pacífico, isso é importante também, porque quando a gente fala, vou lutar, não é pegar em armas, é lutar defendendo um ponto de vista. E, no caso, o que ele fez? Ele convocou as pessoas para pararem de usar ônibus. Quando as pessoas pararam de usar ônibus e os negros eram em grande número, as empresas de ônibus começaram a perceber que elas estavam perdendo dinheiro. Essa situação acabou por levar os Estados Unidos a promulgar uma lei abolindo a segregação racial nos ônibus. Então veja como é importante, né, a ação. Ele podia ter ficado lá como pastor, mas não. E aquelas outras pessoas que foram citadas poderiam ter simplesmente vivido uma vida medíocre, né, ou seja, na média. Essas pessoas se superaram, avançaram, se tornaram então referenciais para nós. E nós podemos também citar inúmeras pessoas aqui do Brasil mesmo. O Chico Xavier, por exemplo, menino pobre, teve que trabalhar, né? Tinha problemas de saúde, perdeu uma vista praticamente, e, no entanto, trabalhando praticamente dia e noite, psicografou. Hoje, o número de obras do Chico já superam 500. Né? Então vejam como que a pessoa, quando ela entende a sua importância, nada a impede de seguir adiante. Né? Assim como a Maria Dolores, essa poetisa brasileira, que compôs poetas maravilhosos, ainda em vida, né, ela foi jornalista, uma série de
tinha uma série de talentos, mas também foi uma mulher extremamente sofrida. Ela teve um casamento difícil, mas ela enfrentou tudo isso com galardia. E hoje ela é uma poetisa, psicografou, o Chico psicografou inúmeros poemas dela, deixando então uma obra de alento para todos nós. E eu me lembro que às vezes, mas essas pessoas, né, são pessoas especiais. Mas não é bem assim. Eu conheço um senhor que ele é zelador de um prédio. Olha como quando a pessoa quer, independente da sua condição financeira e social, olha o bem que ela pode fazer. Essa pessoa é um artista, né? Mas não é um grande artista. Ele sabe plantar. Então ele foi plantando na orla, em frente ao prédio dele, ele foi plantando, fazendo jardim, urbanizou a frente, não a frente do prédio, do outro lado da rua. Ele urbanizou aquela região. Mas não só isso, como ele foi colocando placas que ele mesmo corta de madeira, ele mesmo prega e ele mesmo escreve, com dizeres estimulantes, como não deixe para depois o que você pode fazer hoje, né, devagar se vai ao longe. Enfim, ele vai colocando essas mensagens e a gente, quando vai andando, vai vendo aquilo e vai dizendo, puxa, que legal. Um dia eu parei e vi um senhor do outro lado da rua e atravessei e perguntei, escuta, quem é que faz isso? Sou eu, ele disse. Sou eu. Uma pessoa simples. Então, olha como, dentro da nossa simplicidade, quanta coisa a gente pode fazer. E só para encurtar a história, hoje, eu acho que tem mais de 1 quilômetro de orla, da orla, que não só ele, mas como outras pessoas foram se inspirando naquilo e foram urbanizando aquela área e aquilo está todo florido. Uma coisa linda, lindo de ver. Uma pessoa simples. Então a Joana diz o seguinte: olha em derredor e aprofunda observações. Vamos olhar, vamos ver e vamos, porque isso nos dá esperança. A gente às vezes fala, as pessoas, né? A gente perde esperança no ser humano. Olha esse Senhor, que maravilha, né? Ausculta as vozes inarticuladas, né? As vozes da natureza. A natureza está sempre nos convidando a nos renovarmos. O sol nasce todo dia, né? A chuva que cai, regando as plantas, favorecendo a agricultura, tudo, né? A natureza dá show e pode servir como modelo para nós. Vamos observar, por exemplo, os rios que contornam os obstáculos, procurando sempre o melhor caminho, que ele joga nas margens o lixo, os resíduos nele depositados. Assim devemos agir também, diante de alguns obstáculos da vida. Não adianta a gente querer bater de frente. Vamos procurar uma rota melhor para as nossas ações. Vamos deixar de lado todos aqueles resíduos que não contribuem para o nosso crescimento, para nos engrandecermos nessa existência. E aí ela diz assim: e faze algo que te assinale positivamente a passagem pela vida. Deixar marcas. Nós podemos deixar marcas. E que bom quando essas marcas são marcas alentadoras, são marcas positivas. E ela termina o texto, e aí eu vou ler dizendo assim: qualquer contribuição de amor ao próximo e aprimoramento próprio vale mais do que coisa nenhuma. Então veja, ela não está falando para a gente fazer grandes coisas, é qualquer. Se eu olho para alguém e dou bom dia, né, já melhorei a vida de alguém. Quando a gente passa muitas vezes e vira a cara, né? Então é qualquer coisa. É claro que se a gente puder fazer mais, façamos mais. Não te excuses. Quer dizer, não desculpe, não fala que eu não posso. Não, eu posso sempre. A vida é um sublime convite. E aí ele diz assim: medita nesses convites. Lembra-te de emancipar-te também das algemas
escravocratas de qualquer natureza. Então, nós nos colocamos algemas, né? São as algemas do desespero, as algemas do medo, as algemas do não posso, não consigo. Toda vez que a gente fala eu não posso, eu não consigo, a gente se esquece que a gente diz que não pode e continua vivendo. Não aguento mais. E aguenta, porque no dia seguinte a gente está aqui. Então, por que não permanecer agindo no bem? Né? Não consigo. Não consigo o quê? Posso não conseguir grandes coisas, mas não vamos nos esquecer que na escalada de uma montanha nós vamos começar sempre pela base, até que com perseverança e com coragem a gente atinja o topo, que é o nosso objetivo. E aí ela diz assim: viver na terra é honra, que ninguém pode subestimar. Honra dizem os espíritos que quando nós estamos lá no mundo espiritual e que a gente observa as nossas falhas e que a gente almeja reparar os nossos erros, nós pedimos para reencarnar. É uma honra reencarnar, porque tem toda uma programação de vida feita para nós. Então isso é honra. Olha como Deus é bom, como Ele é favorável. Você vai nascer nas situações ideais para você poder crescer, progredir. Então é uma honra. Então não vamos subestimar essa honra que nós temos de reencarnar e viver na Terra. A Terra, esse planeta tão pequenininho, mas que é uma verdadeira escola de vida para nós, que oferece para nós todas as oportunidades para nós crescermos. E se não crescermos tudo que precisamos, que não crescemos mesmo numa encarnação, a Terra é uma escola que, vamos dizer assim, com vários níveis de escolaridade. Ora a gente vai entrar na classe dos ricos, né, onde vamos lidar com a tentação da riqueza e com as possibilidades da riqueza que a riqueza nos traz. Ora nós vamos reencarnar na condição de homens, ora na condição de mulheres, ora na condição de pobre, ora na condição de pessoas saudáveis, né? Para poder, porque a saúde não é nos dada só para a gente usufruir dela, mas também assim, eu tenho saúde, o que eu vou fazer da minha saúde em prol do nosso próximo e em prol de mim mesma? Mas posso reencarnar também numa condição de doença. O que a doença vai nos ensinar? Né? Uma das coisas é dar valor à própria saúde. Né? Outra coisa é desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa perseverança num tratamento. Então, todas as situações na vida sempre nos facultam aprendizagens. Aí ela diz assim: um dia, o rei estelar, ou seja, Jesus, que imagem linda ela dá para Jesus, né? Rei estelar. Ele não é o rei da paz apenas. Ele não é o reino, o rei da terra, do nosso planeta apenas. Ele é o rei das estrelas. Ele tem origem divina. Eu acho essa imagem simplesmente encantadora. Continuando então sobre Jesus. Compreendendo a necessidade de elevar o homem. Então Jesus veio com esse objetivo. Tirar o homem daqueles vícios anteriores, daquela noção, por exemplo, de Deus, de um Deus vingativo. Ele veio trazer uma ideia de um Deus Pai. Então ele veio elevar o nosso entendimento com relação a Deus. Não mais um Deus vingativo, sanguinário, mas um Deus de amor. Jesus também veio mostrar para nós a importância e a necessidade do perdão, a necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos, independentemente de quem seja esse próximo. Nos falou de perdão, nos falou de tolerância, nos falou do direito que nós temos de conversar com o Pai através da prece, que Ele sempre nos ouve, embora nem sempre Ele realize os nossos desejos, porque sabe que nem sempre os nossos desejos são o que
é melhor para nós. Enfim, abre aspas, Jesus veio à Terra para elevar o homem às culminâncias da felicidade no seu reino. Aceitou o convite e desafio do mundo em crescimento e desceu à Terra erguendo-a de tal modo que em breve a dor e a miséria baterão em retirada definitivamente. Esse texto é alentador, porque ele aponta para nós um norte, e um norte de luz, porque Jesus nos trouxe todos os elementos para que nós possamos crescer em direção a Ele, em direção a esse reino de amor, de paz, de harmonia que Ele nos apresenta, que Ele nos apresentou. E uma outra coisa é que quando ele fala, o texto fala, que em breve a dor e a miséria baterão em definitivo da terra, nós devemos dimensionar esse em breve de uma forma mais madura, porque o em breve, do ponto de vista do espírito, é muito diferente do em breve que nós entendemos, porque nós somos ainda muito imediatistas. Mas 2000 anos não é nada na eternidade, considerando, por exemplo, que o nosso planeta, a Terra, tem mais de 4 bilhões de anos. Então, 2000 anos não passa de um piscar de olhos. Agora, o fato de entendermos isso não quer dizer que nós possamos postergar a nossa evolução. A pressa é nossa. Quanto mais nós investirmos em nós mesmos e não ficarmos achando, eu deixo para depois, eu tenho outra encarnação, não faz mal, eu vou aproveitar essa vida enquanto eu posso, é um equívoco. Porque, inclusive, porque o que é aproveitar a vida? Né? Aproveitar a vida, eu posso aproveitar malbaratando, né? Então é um falso aproveitar, ou eu posso aproveitar investindo no meu crescimento, no meu avanço como espírito imortal que sou. Finalizamos então aqui a nossa fala, desejando que todos possam aceitar aqueles convites da vida que contribuirão para o nosso crescimento e engrandecimento espiritual. E agradecemos a todos e, sobretudo, a Jesus. Que assim seja.